Olá a todos, bem-vindos a mais uma cápsula de Direito Imobiliário. Meu nome é Carlos Gabriel Feijó de Lima, secretário-geral da Comissão Especial de Direito Urbanístico e Direito Imobiliário da OABRJ. E hoje nós estamos aqui com a presença ilustre de um colega de São Paulo, o Dr. Jacques Buchatsky, que vai aqui, que graciosamente aceitou o convite de conversar com a gente sobre mais um tema espinhoso durante essa pandemia, que é a interpretação de determinados artigos da lei do inquilinato em função de todo esse cenário, todas essas circunstâncias. Jacques, obrigado pela sua participação. Fala um pouquinho de você para a gente, por favor. Bom, prazer estar aqui, estar ao lado do meu amigo Carlos Gabriel, sou o Jacques Buchatsky. Eu estou sentindo assim, meio que não um Corinthians e Flamengo, mas assim, os dois unidos, porque é São Paulo e Rio. Eu trabalho, colaboro na OAB de São Paulo, na comissão exatamente de direito imobiliário, na parte local, comissão de locação, compartilhamento de espaço, etc. Tenho a honra de fazer a mesma coisa no IBRADIM, que é o Instituto Brasileiro de Direito Imobiliário. E advogando aí há alguns anos e me preocupando há alguns anos com esse assunto. Vamos tentar enfrentar as coisas todas, Gabriel. Legal. Bom, a ideia aqui que eu já tivemos, né, para compor o temário aqui do que nós vamos debater, é primeiro tentar superar um pouco o debate que está muito concentrado na ideia só da revisão contratual, né? Nós estamos debatendo muito revisão, mas a revisão contratual ela não é a única questão polêmica que aflora em tempos de pandemia. Nós temos uma lei do inquilinato, que é um sistema específico de determinados tipos de relação, é uma lei do inquilinato que, no momento de fazer a diferenciação entre a locação residencial e a não residencial, ela peca, ela não se esforçou muito na diferenciação, então, para muitas coisas, e até nós vemos julgados em que se assemelham muito em formas de julgamento, e não deveriam, porque atendem finalidades econômicas absolutamente diferentes. E aí, em função disso, em função desse cenário, nós temos aí deturpações da interpretação de artigos. Então, nós selecionamos aqui 3 artigos para analisar, e se der tempo a gente analisa outros, mas o primeiro artigo que eu queria que nós analisássemos é o artigo 4º da Lei do Inquilinato, que é aquele artigo que autoriza ao locatário o direito de devolver o imóvel quando desejar, da forma que desejar, solicitando, somente pagando a multa proporcional para fazê-lo, e alguns locatários que passam a argumentar o seguinte: olha, em tempos de pandemia, eu posso invocar a prerrogativa do artigo 4º, mas sem pagar a multa. Jacques, e aí, o que você acha disso? Então, eu acho que, bom, primeiro que a colocação que você está trazendo é bacana, né? Vamos voltar à nossa lei. É importante a gente lembrar que a gente tem lei, temos lei. E se temos, né? Então, primeiro... É uma premissa boa, né? Eu sempre fico meio acaciando, dizer, olha, nós temos lei, né? Nós temos uma lei feita já há 20 e tantos anos, 25 anos, por aí, que está funcionando, tá? Prova de que está funcionando é que as alterações que foram feitas ao longo desses anos todos foram quase que pontuais, quase maquiagem. Assim, ou atendendo a interesses específicos, né? Muito específico, foram coisas que surgiram. Ninguém mexeu no espírito da lei, né? Se a gente puder chamar no espírito da lei. Não mudou nada. Esse artigo 4º está aí desde 91. Ele basicamente diz que o locador não pode retomar o imóvel antes do contrato, antes de fim do contrato, antes de fim do prazo que foi contratado. Olha o pacto que está se observando aí, todo mundo de joelhos para o que contratou. E o locatário pode, desde que pague a multa. Ponto. Esse artigo também já previu aquela proporcionalização da multa, que é uma coisa que todo mundo sempre pergunta, mas basicamente, se eu tenho um contrato de 30 meses, cumpri 20, eu não cumpri 10, então eu vou pagar 10 sobre 30, 1/3 da multa combinada. É isso. Será que esse artigo foi derrogado? Não, e na lei. Será que esse artigo pode ser interpretado de algum outro jeito? Não me apareceu ainda nenhuma interpretação mais inteligente do que essa evidente aqui, que é o que a gente vê da lei.
não vi. Será que eu posso ir simplesmente embora e não pagar nada por causa da pandemia? Eu penso que não. Eu penso que não. Quando a gente fala da pandemia, da crise, etc., nós até falamos, eventualmente, de uma nova situação para motivar um acordo, de um susto que todo mundo tomou, que vai ter que pensar a respeito, conversar a respeito. Mas a ferro e fogo, se eu for ver na lei, não vejo razão nenhuma para uma aplicação diferenciada daquela própria previsão legal, que já é bem adequada. Vamos até lembrar uma coisinha? Nesses 20 e tantos anos de vigência da lei, todos os operadores de direito assistiram situações de rescisão do contrato de locação, saída do locatário e até, sim, isenção, perdão da pena. Isso aconteceu, mas em situações muito pontuais, é a casuística funcionando. São as pessoas sentando uma na frente da outra, olho no olho e conversando. Pelo menos é assim que eu vejo, Gabriel. Como é que você vê? Perfeito. Eu concordo com você, e para mim existe uma questão de. E aí é uma característica minha e de outros colegas, acho que sua também. Em momentos de pandemia, não adianta nós tentarmos trabalhar com conceitos abstratos, com conceitos subjetivos. Esses conceitos eles só vão atrapalhar a tomada de decisão em geral. Então, é claro que talvez o que é justiça, e aí não tendo muito rigor técnico no que é justiça, o que é justiça para determinado caso concreto pode ter um efeito de repercussão em outras relações jurídicas que crie um problema enorme. Tem um acórdão de São Paulo, que eu achei muito legal, em que o desembargador ele fez uma construção que foi a seguinte: quando eu não pago aluguel para um locador deixa de pagar o aluguel para uma outra pessoa, que deixa de pagar uma obrigação, que deixa disso, que deixa daquilo, e você cria um ciclo vicioso que vai acabar. E, na verdade, isso tudo nos leva a relembrar que nós temos que pensar ao decidir, e aí tentando fazer aqui o trabalho do magistrado, né? O magistrado, ao decidir, ele deve se preocupar com as consequências da sua decisão. A julgar é um ato político, não político ideológico, mas é um ato político. Ela tem o poder de alteração do tecido social, né? Ele tem direta ingerência no tecido social. Então, eu acho que o artigo 4º, ele parte de uma premissa voluntarista. Nós não estamos falando de um rompimento do vínculo obrigacional pelo inadimplemento. Até porque o locador não está inadimplente, não há nenhum ato do locador que possa se caracterizar inadimplemento quando o locatário se vira a ele e fala: olha, eu não tenho condições de pagar, ou então eu estou com uma dificuldade de pagar. Se ele quiser devolver, é claro que ele poderá devolver, essa prerrogativa não se afasta, mas o pagamento da multa se dá exatamente porque o artigo 4º trata de uma hipótese de resilição do contrato, né? Do rompimento sem um motivo fundante que não seja vontade. E aí eu acho muito legal isso que você colocou, de que, peraí, mas o cara ele está com uma dificuldade financeira, então existe uma construção jurídica possível de que a dificuldade financeira leva ao rompimento da obrigação? Me parece que não. O rompimento da obrigação ele só vai se dar ou por inadimplemento, aí nós podemos vislumbrar, ou então quando a obrigação se torna impossível. Aí até a regra lá do 248, né? Impossível com culpa, perdas e danos. Impossível sem culpa, resolve-se e nada teremos. Então me parece que essa aplicação do artigo, essa ideia do locatário devolver sem pagar a multa, alegando que a pandemia o tornou insolvente, o tornou impossível a obrigação, me parece um pouco exagerada, e não só exagerada, como também problemática. Agora, eu queria fazer a reflexão com você do seguinte: então, eu tenho um determinado locatário que está inadimplente, ele não tem mais interesse em prosseguir a locação. Ele então pretende negociar com o locador um mútuo acordo para desfazimento da locação sem pagamento de multa. O que você acha desse cenário? Você tem visto isso muito? Pelo menos eu tenho visto bastante essa ideia do cara que chega para o locador e fala: cara, olha, eu não tenho mais condição de pagar, eu tenho imóvel próprio em outro lugar, mas eu não quero te devolver porque eu não quero pagar a multa. Vamos fazer um acordo, então, para que eu não precise pagar a multa. Você tem visto isso acontecer? Olha, eu posso só voltar um pouquinho, Gabriel? Você tocou num ponto que para mim é muito, muito, muito caro, que é o
sujeito da locação quando eu lembro do locador. Eu vou contar uma particularidade para você, que eu não sei se eu já contei para alguém, mas há muitos e muitos anos, quando eu escrevi o primeiro artigo que eu escrevi, que eu publiquei em jornal sobre locação, o chargista foi no estado de São Paulo. Eu escrevi lá o que eu queria escrever, etc., mas o tema era aluguel. O chargista do jornal colocou, então, a figura de um cara super rico, gordão, fumando um charuto, como locador, e uma pessoa pobrezinha como locatário. Foi a charge. Eu, com toda a franqueza, não levei a coisa mais adiante, olhei e falei, nossa, que engraçado, pá, ficou. Dia seguinte, começo a receber telefonema, naquela época era antes do e-mail, né? Começa, olha, onde é que já se viu? Locador não é rico, não. Tá? Não é bem assim, não é o tubarão. Aí eu fiquei pensando, passados uns anos, no ambiente do Secov, a gente chamou a USP, Universidade de São Paulo, Faculdade de Economia da USP, para fazer uma pesquisa. Foi uma pesquisa profunda, perguntando quem é o locador, quem é o locatário em São Paulo. Foi isso que eles fizeram. Foi uma pesquisa profunda, etc. Salvo engano, foi a primeira vez que alguém pesquisou quem é quem nessa história. E de lá para cá, a gente sabe, essa história tem uns 20 anos, talvez mais, mas não, já depois da lei tem uns 20 anos essa história. De lá para cá, a gente descobriu que, basicamente, especialmente na residencial, o locador tem um dinheiro, tem uma fortuna muito semelhante ao do locatário. Segundo, que é pior ainda, o locador depende em cerca de 50% da renda dele, familiar, vem da locação. Em outras palavras, eu estou dizendo que quando ele não recebe o aluguel, ele mal paga as próprias contas. Essa é a conclusão. Muitos anos depois, graças até à internet, a esse convívio que todos nós temos no Brasil inteiro, foram feitas novas pesquisas. Então, existem atualmente pesquisas já se valendo da sistemática toda nova, da aparelhagem nova, procurando atualizar essa certeza. Qual é a surpresa? Continua igual. Então, o locador residencial depende daquele no máximo 2 aluguéis que ele recebe para compor a própria renda. Não estou falando de milhões, nada disso. Estou falando de dia a dia das pessoas. Que é algo que o judiciário começou a entender já há muitos anos, e é por isso que já não se fala mais naquela fraqueza eventual do inquilino residencial. Quando eu falo do residencial locador, eu tenho que me preocupar, então, com a subsistência dele. Não estou falando de fortuna, estou falando de subsistência. Que é da onde impede um rompimento contratual qualquer. Esse que é o problema. É muito fácil eu falar, Gabriel, eu estou te devendo 5 mil reais de aluguel, não dá para pagar, Gabriel, desculpa, né? Eu vou mudar daqui para Rio das Pedras. Mas aí você vai falar, tá legal, e como é que eu pago o meu plano de saúde? Quem é que paga? Esse é o ponto todo que eu acho que tem que ser resgatado sempre que a gente fala do artigo 4º. É muito simples dizer, fui e não vou pagar. Só que não é possível. Não é possível por 2 razões. Uma, econômica, que é o que está aí, e 2, não tem lei protegendo isso. A lei é muito clara. Olha, o meu contrato com o locador, com o locatário, é válido, mesmo em época de crise. E as consequências dele é que, sim, a lei minorou um pouquinho a consequência da rescisão, diminuindo um bocadinho a pena, sim, mas só isso, não mais nem menos. Ninguém é obrigado a fazer acordo nenhum. Agora, às vezes é bom fazer acordo. Eu, hoje, se eu fosse locador, diante de uma situação dessa, com toda honestidade, eu prefiro fazer um acordo, receber um bocadinho menos, do que enfrentar um judiciário que está parado por causa dessa mesma crise. Então, só isso. Mas é só essa ponderação que eu faria
bem prática, né? Perfeito. E eu acho que o grande ponto que a gente pode trazer aí de uma análise técnica da questão é que o fato de eu estar inadimplente, e mesmo que eu possa alegar o caso fortuito ou força maior, o artigo 4º, ele não bebe da fonte da inadimplência para o fim da relação, ele bebe da fonte da vontade. Então, se o locatário falou, caramba, eu vou continuar ficando inadimplente, é melhor eu sair da locação e usar a prerrogativa do artigo 4º, ele se submete ao artigo 4º como um todo, ele não pode selecionar que parte do artigo 4º lhe interessa mais. Eu só quero uma linha do artigo, né? Eu só quero aquela primeira parte que me garante o direito de devolver, o resto a gente vê. Não dá para ser assim. Agora, você também tocou num ponto, desculpa te interromper, mas você tocou num outro ponto que também me parece muito caro. As coisas são feitas para funcionar. Tá? Existem, obviamente, como qualquer obra humana, imperfeições, etc. Mas nós temos uma lei aí que está funcionando e que passou incólume por uma série de coisas. Que é raro. É raro. É uma lei boa. Aliás, eu diria até que quem for buscar a origem da lei é aí do Rio de Janeiro, os grandes autores, né? Aqui em São Paulo nós tivemos gente boa trabalhando. Posso lembrar do próprio Hubert Ibarra, que é empresário, do Boris Kaufmann, que foi desembargador na época, mas eu, salvo engano, o forte veio daí do Rio, Geraldo Beni Simões, o Capanema, o Pedro Cantizano. Olha, um monte de fera, né, e do Rio de Janeiro, e deu certo. O trabalho deu certo. Raro no país, ou não sei nos outros, raro uma lei que está dando certo. Não é hora de ficar mudando a lei e as interpretações. Né? Não temos que forçar nada. Vamos cumprir a lei que ela está dando certo. Eu acho que é por aí. Agora, vamos lá. Bem, superando o artigo 4º, que tem essa polêmica, também está surgindo uma nova polêmica acerca do artigo 19. De que maneira a pandemia influenciará, primeiro, na revisão. Acho que existe uma confusão acerca da revisão do 19 e outras revisões, acho que vale a pena você já matou a questão. Esclarecer bem isso, o que é uma coisa, o que é outra. E um outro ponto é de que maneira a pandemia ela influencia. Ela tem uma correlação direta com a precificação do mercado, e aí sim fazendo um pouco mais de sentido para o artigo 19. Mas, Jacques, explica para a gente qual é a diferença da revisão do 19 e as outras revisões. Vamos chamar de outras revisões. Né? As outras, vai. As outras. A outra revisão, ela é muito saudável. Vamos falar da outra, é aquela do Código Civil. Quando tiver impossível manter o contrato, quando o desequilíbrio for brutal, é hora de rever, tentando preservar o contrato. Antes disso, aí diverge um pouquinho a doutrina. Eu sou da doutrina e falo, olha, antes disso, tem que rescindir o contrato. Não quero rescindir, tá legal. Vamos rever, porque é possível uma revisão, uma adequação. É aquele momento em que eu troco alguma condição com o outro contratante. Não estou falando de nenhum vício contratual, não estamos sanando vício contratual, não. Estamos adequando o contrato para uma situação nova, e não obrigatoriamente somente por força maior. Não precisa de uma tempestade para isso. Pode ser que surjam coisas naturalmente em que eu tenha que rever a cláusula contratual. Só para não perder, existem também, entre aspas, revisões que são aquelas decorrentes da supresso, quer dizer, não é exercido um determinado direito, os anos vão passando e está revisto o contrato na prática, e a jurisprudência tem, tem acolhido. Né? Só para ficar num exemplo muito palmar, muito raso, é a situação de o aluguel está previsto para vencer todo dia 5, nunca foi cobrado dia 5, você foi cobrado dia 10 sem multa. 8 anos depois, não vem dizer que era dia 5 com multa. Então, é um exemplo bem fácil, só para circunstanciar. Essa é a revisão que procura
salvar situações contratadas. A outra revisão, que o pessoal está lamentavelmente misturando, e não é. A primeira vez que me colocaram, Gabriel, eu falei, ué, não está escrito na lei isso que estão falando, né? A revisão da lei de locações é outra. É outra. Ela, sim, vai sofrer com a pandemia, mas não do jeito que estão falando, na minha opinião. A revisão da lei de locações, ela me fala basicamente o seguinte: a cada 3 anos pode haver, pelo locador, pelo locatário, uma reapreciação do valor do aluguel. Deu acordo? Ótimo. Não deu acordo? Pode qualquer um entrar com a ação. A ação tem um procedimento Bonito, né? Bonito, tranquilo, não tem. É um procedimento que sempre que eu olho para esse procedimento, eu lembro, puxa, por que não foram para um árbitro sem pagar custas judiciais, né? Aí eu lembro quanto custa um árbitro. Então, vai, deixa na custa judicial. Sentido, né? Deixa na custas judiciais que é mais barato. Né? Mas é isso, cada 3 anos. Essa revisão, e aí onde é que a pandemia pega no meu ponto de vista? Essa revisão da Lei 8245, que é do artigo 19, ela vai adequar ao preço de mercado. Opa, é metro quadrado que estamos lá falando, é condição de pagamento que nós estamos falando. Eu combinei em galonagem, tudo bem, não tem problema, que é posto de gasolina, né? Combinei em percentuais, não tem problema, tudo isso aí está visto, mas nós estamos falando de valor de aluguel. Ora, com a pandemia, você viu hoje, por exemplo, saiu o noticiário que a WeWork, aquela de compartilhamento, tem 2 instalações. Por quê? Por causa da pandemia, provavelmente os administradores dele viram, não, ninguém vai querer ficar num coworking do ladinho com medo de alguém espirrar na orelha, né? É isso, provavelmente é isso. Como é que isso afeta a revisional? Vamos pegar esse exemplo? E estou pegando aí só por exemplo, podia ser qualquer outro negócio. Podia ser ao contrário também. Hoje também, ontem, eu fui consultado por uma rotisserie aqui em São Paulo, que quer alugar o imóvel do lado, porque dobrou o movimento dele, de gente indo buscar torta para comer em casa. Então, as coisas andam, né? De um lado e de outro. Muito bem, vamos imaginar que um prédio todo foi desocupado porque não se consegue pagar aluguel lá. Nós temos aí dois grandes escritórios de advocacia em São Paulo pedindo redução de aluguel porque não estão conseguindo pagar o aluguel nas circunstâncias atuais. Vamos imaginar que isso se prorrogue. Então, continue não conseguindo pagar o aluguel por causa das circunstâncias novas. O que vai acontecer nesse prédio? Vai desvalorizar o prédio porque não vai ter freguesia, não vai ter clientela, não vai ter interessados em pagar o aluguel de X reais. Ponto. Então, pode ser que essa pandemia, que está acelerando alguns negócios para cima ou para baixo, pode ser que ela deve mexer no valor do aluguel ponto a ponto. Aí sim é que a revisional da lei, admitidos os 3 anos, vai apreciar um novo aluguel. Isso aí os peritos vão nos informar. Não acho muito diferente do que aconteceria se abrisse uma estação de metrô nova na porta do prédio. Isso afeta. Né? Aqui em São Paulo, nós temos um problema gravíssimo, que surgiu já há alguns anos, hoje já não afeta, porque já não muda, porque já estourou de vez, né? Mas quando começou, nós tivemos a Cracolândia se instalando numa determinada região de São Paulo. Aquilo desabou os valores. Né? Quem quer morar ali, quem quer pagar aluguel lá? Se eu pagava 1.000, não quero pagar, quero receber 1.000 para ficar, né? Então, óbvio que numa revisional ali mexeria. Legal. Isso. Eu acho que isso é muito interessante estar sendo colocado, que o que as pessoas têm que entender é que a variação do preço de mercado, ela não parte de uma análise subjetiva de quanto eu acho que eu devo pagar de aluguel. Não é isso que pergunta na ação revisional. Por mais que eu já tenha visto, Jacques, colegas falando que não, o locatário, existe um quê subjetivo na ação revisional, mas a ação revisional exatamente foge desse quê subjetivo
para dizer, e inclusive ela tem, a jurisprudência Rio-São Paulo é muito, muito próxima nisso, aquela característica do caráter dúplice da ação revisional, né, de que, na verdade, não existe nem julgamento ultra, nem sintra petita, vai ser basicamente ali o que o perito determinar, vai ser o aluguel, e você arque com as consequências de ter entrado com uma ação revisional. É até uma coisa, para mim, questionável do ponto de vista processual, até que ponto isso pode ir, mas eu vejo a nossa jurisprudência carioca, então, falando, olha, se o perito falou que é tanto e o juiz se convencer com os argumentos periciais e as partes não conseguirem ali descaracterizar o laudo, o valor é o que está ali e acabou, e não tem polêmica. Aí posso trazer aqui um caso rapidinho de uma ação, não era uma revisional, mas uma renovatória, que tinha um pleito revisional intrínseco, né? E que a gente falando para o cliente, faz acordo que esse aluguel vai despencar, faz acordo que esse aluguel vai despencar, e o locador não vou. O aluguel era, sei lá, 12 mil reais por mês. O perito apresentou um laudo dizendo que, em função de mudanças na malha rodoviária, o aluguel, então, agora, o aluguel adequado para a região era 3 mil reais. O laudo do perito. Aí eu falei pro cliente, cara, olha só, faz um acordo, pelo amor de Deus, aí não vou fazer, vamos recorrer, a gente vai fazer um laudo novo. Não sei. Olha, nós conseguimos fazer o laudo novo, foi uma confusão. Fizemos o laudo novo, 4 mil reais. Eu falei, cara, não é possível, você tá de brincadeira. Faz o acordo. E você acredita que ele não fez o acordo? Esperou a sentença do juiz que, pasme, fixou em 4 mil reais o aluguel. Ele perdeu aí um valor significativo, sendo que, na proposta originária da renovatória, estava se propondo um valor até mais alto de aluguel. Então, assim, olha como às vezes essa intransigência na negociação produz efeito. Mas eu acho que você fez muito bem essa diferenciação. A gente não pode confundir um instituto com o outro, correndo o risco de desnaturar completamente o que diz a lei do inquilinato. Agora, um risco que nós estamos correndo. esse ponto que você tocou do subjetivo, né? Quanto eu posso, quero, acho que devo pagar, é interessante. Você falou de renovatórias, é interessante, não está na lei o que eu vou contar, mas é a experiência, aí é aquela praxe, né? Muitas e muitas vezes a gente assistiu o seguinte, por alguma razão técnica, ou até de cerceamento das normas, etc., o perito chega num valor X, chega a 10 mil reais. O juiz aceita essa validade. Acho que a gente até podia qualquer dia conversar sobre a força legal das normas técnicas, em especial nas avaliações. Pô, legal. Que é um tema que a gente devia talvez aprofundar, né? Ela é tão séria que recentemente na própria lei essa lei da liberdade econômica, tem um artiguinho lá que até fala, olha, não precisa respeitar a norma técnica que caiu em desuso, etc. Né? Então, ela é séria. Te convido a debater esse assunto. Eu estudo e aí eu venho debater com você, Gabriel. Mas eu acho bacana. Mas muitas e muitas vezes, devido a uma série de circunstâncias, se chega a 10 mil, a gente saía da audiência de tentativa de conciliação frustrada, o juiz dava a sentença, olha, então é 10 mil. Na porta de saída, não de entrada, lamentavelmente, né? Porque gastamos perícia, gastamos tudo isso. Na porta de saída, as partes chegam, olham uma para a outra e falam, olha, estou topando 8 mil. É isso aí, é verdade. Porque ele não está mais falando de metro quadrado, ele está colocando no jogo uma série de outras circunstâncias que interessam. É porque esse cara é bom pagador, porque o negócio dele me parece ter futuro, sei lá, outras circunstâncias não monetarizadas, talvez, né? Mas, sim, a revisional só pode falar sobre o valor do aluguel e a cada 3 anos, não antes. Existe aí uma série de estudos, de debates, de como conta os 3 anos, o que acontece quando já houve uma revisional e depois vai ter outra, o acordo, que tipo de acordo que vale. Então, uma dúvida, me permita... A inclusão de cláusulas no contrato que determinem os parâmetros revisionais, que nas locações não residenciais é comum. Por que não? Eu acho que isso aí, aliás, é uma tendência que nós vamos, né, o contrato
normativo, e ainda agora, com a negociação, o negócio processual, eu acho que os futuros contratos vão exigir muito dos advogados e vão mudar. Vão mudar. Não vai ser mais aquele que a gente já pega na internet, vai ter que pegar outros na internet. Pois é, exatamente. Alguém tem que escrever o novo. Alguém vai ter que escrever, alguém vai ter que parar para escrever. Jax, então, só para a gente dar continuidade aqui, que o nosso tempo vai se encerrar daqui a pouco, vamos falar do último ponto, que é um ponto polêmico também, que é a questão da liminar de despejo. Nós acabamos de ter aprovado no Senado, com destaques, então, na Câmara, e vai voltar para o Senado por causa da aprovação com destaques, o PL 1179, que vai, em tese, um dos efeitos dele, se for sancionado pelo presidente depois da avaliação nova que o Senado fará, ele vai, já que nós estamos gravando esse vídeo aqui, só para todo mundo saber, estamos gravando no dia 15 de maio, então saibam que estamos falando disso, né? Não digam que foi bobagem, né? Não digam que foi bobagem, estamos no dia 15 de maio gravando. Ele trata da suspensão dos despejos liminares das ações propostas a partir de 20 de março, salvo engano, e que não poderão ocorrer até outubro de 2020. Mas uma coisa interessante é que nós temos uma recomendação do CNJ em relação a empresas, né, a empresas inadimplentes, que o juiz não, ou melhor, que o juiz avalie com cautela os despejos por falta de pagamento. E nós temos visto, e já foi objeto de debate na nossa comissão aí do Ibradim, há um somatório, uma relação meio que simbiótica entre os requisitos da tutela provisória e os requisitos do despejo liminar, como se eles se misturassem ali de uma maneira meio simbiótica. Aí eu te pergunto, durante a pandemia, nós já estamos vendo movimentos de resistência ao despejo liminar, de não, olha, poxa, no meio da pandemia, como é que eu vou dar um despejo liminar? Como é que você enxerga, primeiro, essa relação que a gente às vezes percebe que, na minha opinião, é um erro técnico, de se confundir a tutela provisória com o despejo liminar da lei do inquilinato? E como é que você vê a maneira adequada de se interpretar essa recomendação do CNJ de, olhem com cuidado esses despejos, né? Avaliem bem antes de despejar. Como é que você vê essa situação? Então, Gabriel, bom, primeiro, vamos tentar em síntese. Quando a lei me fala que existe uma liminar específica para uma determinada situação, ela já existe, eu não preciso apreciar outras circunstâncias. Vamos lembrar que, por todas as razões técnicas, a gente sabe que a lei especial vale, a nossa lei especial, no caso, é a lei das locações, 8245, tem um artigo do CPC dizendo que é ela mesma quem vale para os processos, 1046, 1036, não lembro agora. As disposições transitórias lá, do final. Por ali. Então, é ela quem vale. Aqueles princípios todos do CPC, eu acho magníficos. O da tutela de evidência. A tutela de evidência eu acho bárbara. A tutela de urgência é bárbara porque é cansativo você ficar debatendo em coisa que já existe, aprovado, pô, né? Vamos chegar lá. Mas eu acho espetaculares, acho muito bons esses dispositivos do Código de Processo Civil de 2015. Entretanto, eu não preciso deles nessas situações que a lei específica já me disse o que acontece. E por que eu tenho que prestigiar a lei específica além do comando legal? Então, o comando legal me manda prestigiar. Mas, intelectualmente, eu devo prestigiar? Sim. Por que eu penso assim? Eu penso assim por uma razão muito simples. A lei específica, a gente já mencionou isso, ela foi construída com muito cuidado, aquele mesmo cuidado que todas as leis devem ter, mas essa daí, especialmente, todos nós somos testemunha desse cuidado todo. Esse cuidado todo tem um sistema legal que está regendo as coisas. Quando veio esse PL 1179, eu estive entre os que se manifestou pedindo um pouquinho de cautela, por exemplo, na suspensão da possibilidade liminar do inciso 9 do artigo, que é aquele quando não tem aquelas locações em que ocorre o inadimplemento e não tem a garantia nenhuma. Sabe por que eu me bato tanto por isso? Por uma razão muito simples.
Esse artigo é um daqueles artigos que deu um prestígio muito grande para a sociedade toda. Quem já foi atrás, só para circunstanciar a importância de como é construída a lei e por que a gente não pode abalar de um jeito ou de outro. Quem já foi atrás de um fiador, quem já foi atrás de um seguro de fiança, quem já foi atrás de uma caução, sabe quanto custa, qual é a dificuldade que tem. E olha só, a gente deve ter, em São Paulo, cerca de 1 milhão de locações. Sabe quantos despejos de pagamento nós temos por ano? Cerca de 15, 16 mil. É 0,0 nada. Né? Por que 99% dos contratantes precisam se preocupar com isso? Não precisam. É isso que a lei deu, entregou, deu, né, para todo mundo. Falou, olha, eu acredito em você, você acredita em mim, se um de nós dois cumprir, liminar. Esse é o sistema da lei. Como também é o sistema da lei para uma série de outras circunstâncias. Nessas circunstâncias é que eu não vejo por que abalar o sistema legal. Então, de um lado, tem lei clara dizendo vale a lei especial da locação, esquece essa história de tutelas, etc., não se aplica, aquelas exigências todas não são necessárias aqui, em geral até estão, mas não são necessárias. 2, existe uma razão de ser disso tudo. É por isso que me revolta um bocadinho ou um bocadão, na verdade, quando se mistura esses sistemas todos. Sim, é tudo orgânico, é tudo estruturado, mas dentro dessa estrutura precisamos de um sistema legal funcionando. Perfeito. E eu fico a minha dúvida, né? E eu fico assim, realmente me degladiando com o tema, porque imaginar que a pandemia possa interferir na aplicação da norma e talvez até pensar numa tentativa de contextualização da norma dentro da pandemia, eu não consigo vislumbrar como que seria possível não permitir o despejo liminar com fundamento na ausência de urgência, seguindo um raciocínio exatamente que você usou anteriormente. Se eu tenho, por exemplo, numa locação residencial, um locador, e a Abad e o Secov aqui do Rio fizeram esse mesmo estudo e chegaram a uma conclusão que 76% dos locadores só tem um imóvel e dependem desse dinheiro para a sobrevivência. Então, como é possível imaginar que eu permitiria... Veja, e aí é que as pessoas não podem ser bobas. Quando a lei disser que não é possível despejo liminar, o inadimplemento vai disparar. Porque as pessoas vão perder exatamente a única coisa que muitas vezes existem entrando um pouco na filosofia do direito, existem N motivos do porquê alguém obedece à lei. Mas não há a menor dúvida que um desses motivos é o poder coercitivo dela, é a capacidade de penalização. Talvez não seja porque eu e você obedecemos, mas porque muita gente obedece, é porque eu tenho ali de fato uma coerção por trás. Então, a partir do momento que eu tenho um despejo que não pode ser mais, que não ocorre mais, que não pode mais ser provocado, o inadimplemento, o inadimplente ele ficará numa posição de conforto. Falar, bom, eu posso ficar inadimplente, só que nós estamos falando de um projeto que vai até outubro. Então, como é que essa pessoa vai sobreviver? Se ela não conseguir eliminar e locar para um terceiro nesse meio tempo, como que ela vai sobreviver 6 meses, 7 meses, 8 meses, sem receber aluguel, sem sequer pagamento dos encargos? Porque esses encargos também não serão pagos. Então, eu acho que nós temos que fazer uma avaliação de essa mesma urgência e probabilidade de direito que se poderia vislumbrar de maneira técnica, mas por se tentar fazer justiça no caso concreto ao locatário, essa mesma sensibilidade tem que existir em favor do locador. Né? Nós temos que ter uma estrutura isonômica. Eu diria até em favor da sociedade. A sociedade, me parece, necessitar disso. E os exemplos são muitos. Você falou de a hora que isentar. Quer ver em matéria fiscal, por exemplo? Quem não pensou e fala, poxa, será que não vem mais uma anistia aí? Não vou pagar. Exato. E aí, qual é a situação social dessas anistias? Eu estou, obviamente, supondo que todos os impostos são justos, são bem aquilatados, etc. Dá para isso nosso pensamento. Certamente existem exceções, mas não é o caso aqui. Em geral, está previsto. Em geral, muita gente pagou o imposto.
Cada vez que eu dou anistia para um determinado cidadão, para uma determinada empresa, e falo, você não precisa pagar, cara, pague 50 anos, por que os outros vão pagar? É justo? Não, não é justo. Então, existe esse lado, essa imposição, né, essa coerção a pagar, isso não pode ser potestativo, você não pode resolver sozinho, né? E deve ser respeitado. É disso que depende todo o nosso sistema. E vou mais longe. Eu até daria 2 exemplos interessantes, que me parecem interessantes. Quando se mexeu demais na locação e se começou a favorecer um lado ou outro, se destruiu o mercado, porque ele tem a gente chama de mercado, né? Fica parecendo que é tão comercial, não é tão comercial. Esse mundo da locação tem uma circunstância que os outros não têm. É essa história de cada um ter um só. É mais ou menos como se eu chegasse numa feira e eu só vendesse um pé de alface. Eu não tenho 10, eu tenho um. Então, tudo é muito sensível, é muito sensível. As pessoas são, obviamente, sensíveis e dependem disso. 2, não cumprir contrato é estragar tudo que vem sendo construído ao longo de anos. E por que é tão importante preservar? Porque nós precisamos desses investidores, desses construtores, dessas pessoas que, por cautela, jogaram o dinheiro num apartamento para locação. Nós precisamos disso para as pessoas morarem. Ponto final. Não, é isso que a gente precisa. Eu acho que você resumiu bem, né? A ideia de que, na verdade, nós não temos um organismo que funciona de maneira exclusiva. Ele, na verdade, funciona dentro de um organismo maior e que, à medida que eu vou minando essas situações, eu tenho consequências em onda que podem demorar um pouco para vir. Nós vivemos essas consequências. O tempo que eu trago um exemplo legal aqui. Na época que a hipoteca começou a ser questionada e foi literalmente assim dita como uma garantia que não servia para nada pela sua demora, nós tivemos uma mudança de cenário até a entrada o surgimento da alienação fiduciária, que deu uma reequilibrada no jogo. Os valores subiram monstruosamente, porque já que eu não tinha mais aquela garantia boa, cara, eu vou receber o máximo que eu puder de primeira. Não vou emprestar dinheiro, não tenho garantia. E as pessoas, às vezes, não conseguem perceber isso porque estão muito preocupadas com aquele seu interesse. Mas nós, como advogados, como a gente enxerga esse sistema, né, a gente consegue se distanciar do problema ali daquele cliente. E eu acho que tem um fator de responsabilidade do advogado de dizer para o cliente o seguinte: olha, isso que você está pedindo não dá, é demais. A gente pode tentar chegar aqui no meio termo, mas isso é demais. Talvez eu até consiga eliminar. O juiz é um ser humano, ele é sensível, mas será que essa liminar ela vai resolver o problema? Será que isso eu não estou, na verdade, cooperando para um colapso no final das contas? Porque quando colapsar, todo mundo vai estar numa pior. Né? Não vai, aliás, você tocou num ponto que é isso da advocacia. Como nós estamos na nossa casa dos advogados, né? É um ponto que eu tenho pensado bastante, que é essa responsabilidade do advogado perante o aconselhamento, né? Essas liminares todas, qual é o custo de perder as demandas? Porque elas vão ser julgadas, as pessoas esquecem, vai ter instrução, vai ter julgamento. Liminar, eu acho que é uma arte conseguir uma liminar, uma tutela antecipada. É uma arte, parabéns para cada colega nosso que consegue. Agora, esse sucesso pode ou não render alguma consequência muito séria. Eu acho que pode. Eu acho que pode. E aquela ideia do seguinte: imagina que você consiga uma liminar e daqui a 8 meses, 1 ano, você tenha que pagar tudo retroativo com juros, multa, porque a sua liminar foi derrubada em sede de sentença. Então, será que isso foi avisado para quem entrou? É de se arrebentar. Vai quebrar de qualquer jeito. Quem sou eu para explicar alguma coisa? Mas, colegas, mandem um e-mail para o seu cliente. Olha, existe risco na ação.
Pois é, exatamente. Que é Jacques, isso. queria te agradecer. O nosso horário aqui, o tempo já estourou, mas eu não tive coragem de cortar, porque o assunto está muito legal. Mas a gente tem que encerrar. Vou te passar a palavra novamente para você fazer suas considerações finais e se despedir aqui da nossa audiência. Bom, eu agradeço realmente a audiência, agradeço especialmente o convite do meu amigo Gabriel, do Carlos Gabriel. Tenho a honra de estar escrevendo com ele, ou pelo menos em colaboração com ele, um livro que deve sair esse ano, né, sobre locação. É sempre um prazer. Acho bacana essas discussões. Quero dizer que especialmente o pessoal do Rio me ensina demais, e especialmente em direito das locações. Assim, se eu for puxar pela minha memória, onde foi que eu comecei a aprender essas coisas todas, foi aí no Rio de Janeiro. Aliás, o pessoal da Ordem tem assim uma agilidade em fazer eventos, etc., que realmente eu lembro de cada um dos que eu fui, naquele plenário do Tribunal de Justiça, sempre participando, acho bacana mesmo, muito obrigado, e que puder conversar muito, estou à disposição, é um prazer sempre. Perfeito. Jacques, a gente que agradece. Bom, pessoal, obrigado pela audiência de vocês. A gente encerra aqui mais uma cápsula de Direito Imobiliário. Sigam a nossa comissão no Instagram, sigam o nosso canal do YouTube e até a próxima cápsula. Tchau.